Hans Urs von Balthasar, 1905-88, foi um dos mais importantes teólogos católicos do século XX, conhecido por sua abordagem estética, dramática e teológica inovadora. Ele nasceu em Lucerna, Suíça, em uma família católica devota. Seu trabalho buscou integrar a tradição católica com os desafios culturais e espirituais do mundo moderno. Principais eventos de sua vida: educação e formação inicial. Balthasar estudou filosofia, literatura alemã e teologia nas universidades de Viena, Berlim e Zurique. Seu interesse inicial era pela literatura, o que influenciou sua abordagem estética da teologia. Entrada na Companhia de Jesuítas. Em 1929, Balthasar ingressou na Companhia de Jesus, onde aprofundou sua formação teológica. Durante esse período, conheceu teólogos importantes como Henri de Lubac, que o influenciou profundamente. Ordenação sacerdotal. Foi ordenado sacerdote em 1936 e começou a trabalhar como editor e escritor, destacando-se pela capacidade de comunicar a teologia para um público mais amplo. Colaboração com Adrienne von Speer. Nos anos 1940, conheceu Adrienne von Speer, uma mística suíça protestante convertida ao catolicismo. Ele se tornou seu diretor espiritual e colaborador próximo, fundando com ela a comunidade secular. Essa relação influenciou significativamente sua obra, particularmente na espiritualidade e no mistério da graça. Saída da Companhia de Jesus. Em 1950, Balthasar deixou a Companhia de Jesus, em parte devido à sua relação com Adrienne von Speer e a fundação da Comunidade de São João. Ele permaneceu um sacerdote secular e continuou seu trabalho teológico. Trabalhos principais. Ele escreveu uma monumental trilogia teológica: Glória, Estética Teológica, Teodramática, Teologia Dramática e Teológica, Teologia Teórica. Essas obras exploram a beleza, o drama e a verdade como caminhos para a compreensão de Deus. Reconhecimento tardio. Embora tenha enfrentado resistência inicial, especialmente por sua ousadia teológica, foi amplamente reconhecido em vida. Em 1988, foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II, mas faleceu antes de receber formalmente o título. Legado. Hans Urs von Balthasar deixou um legado profundo na teologia católica, especialmente na renovação da abordagem ao mistério de Deus e na relação entre teologia e cultura. Sua obra continua a influenciar teólogos e filósofos em todo o mundo. Hans Urs von Balthasar foi um teólogo de abordagem inovadora, cuja obra buscou unir a rígida tradição católica com respostas aos desafios do mundo moderno. Suas principais ideias podem ser agrupadas em algumas categorias centrais que definem sua contribuição à teologia católica. 1. Estética teológica. A beleza como caminho para Deus. Balthasar destacou a importância da beleza na teologia. Para ele, a experiência estética, especialmente em artes, música e literatura, é uma forma de encontro com o divino. Em sua obra monumental, Glória, ele argumenta que a beleza reflete a glória de Deus e conduz o ser humano ao mistério de sua transcendência. Ele defendia que a perda da noção de beleza na teologia resultava em uma visão empobrecida da fé. 2. Teodramática. O drama da salvação. Na série Teodramática, Balthasar desenvolveu a ideia de que a história da salvação é um grande drama divino, no qual Deus, como autor e protagonista, convida a humanidade a participar de sua obra redentora. Ele via a vida cristã como uma resposta livre ao chamado de Deus, enfatizando a relação dinâmica entre liberdade humana e graça divina. Cristologia e kenosis. Balthasar aprofundou o conceito de kenosis, autoesvaziamento, que descreve a humilhação e o sacrifício de Cristo na encarnação e na cruz. Para ele, esse ato de autodoação revela o coração do amor trinitário. Deus é, em essência, autoentrega. Essa visão desafia noções tradicionais de poder divino, enfatizando um Deus que se rebaixa para elevar a humanidade. Teologia trinitária e o amor intratrinitário. Ele interpretava a Trindade como um mistério de amor e relação. Para Balthasar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem em uma comunhão eterna de doação mútua. Essa perspectiva reforça a ideia de que a essência de Deus é amor, algo central em sua teologia. 5. Salvação universal e o mistério da esperança. Embora sem afirmar categoricamente a salvação universal, Balthasar explorou a possibilidade de que todos os seres humanos possam ser salvos, confiando na misericórdia infinita de Deus. Em sua obra Dare We Hope That All Men Be Saved,
Ele propõe que os cristãos têm a obrigação de esperar pela salvação de todos, sem jamais negar a realidade do inferno. 6. Teologia da relação com o mundo moderno. Baltazar foi um crítico tanto do racionalismo secular quanto de uma fé desconectada do mundo. Ele defendia que a teologia deveria dialogar com as ciências humanas, a literatura e a cultura contemporânea, sem perder sua fidelidade ao mistério de Cristo. 7. Influência da espiritualidade e da mística. Sua colaboração com Adrian von Speer trouxe para sua teologia uma ênfase no mistério, na contemplação e na dimensão espiritual da fé cristã. Ele via a mística não como uma exceção, mas como um aspecto essencial da experiência cristã. Contribuição geral, Hans Urs von Balthasar uniu a razão e a beleza, o mistério e a narrativa, oferecendo uma visão teológica que busca integrar todos os aspectos da existência humana no mistério de Deus. Sua obra desafiou as abordagens puramente acadêmicas ou reducionistas, convidando os teólogos e fiéis a redescobrir o esplendor do cristianismo. A relação de Hans Urs von Balthasar com Adrian von Speer foi profundamente significativa tanto em termos pessoais quanto teológicos. Adrienne von Speer, 1902-1967, foi uma médica suíça, mística e escritora convertida ao catolicismo, sob a direção espiritual de Balthasar. Os dois estabeleceram uma colaboração intelectual e espiritual que moldou boa parte da obra e do pensamento de Balthasar. A relação entre os dois... Conversão e direção espiritual. Adrienne, anteriormente protestante, converteu-se ao catolicismo em 1940 sob a orientação de Balthasar, que na época era jesuíta. Ele se tornou seu confessor e diretor espiritual, acompanhando-o em sua vida de intensa mística e oração. Fundação da Comunidade de São João. Juntos fundaram a Comunidade de São João, uma organização secular destinada a viver os ideais do Evangelho em meio ao mundo. A comunidade também refletia a ênfase de ambos na santidade leiga e na vida comunitária. Produção teológica conjunta. Embora Adrienne tenha escrito muitas obras, Balthasar frequentemente atuava como editor e intérprete de seus textos. Ele via suas experiências místicas como uma fonte genuína de teologia viva, o que influenciou diretamente sua visão sobre a espiritualidade e a relação entre teologia e mística. Influências na obra de Balthasar. ênfase na mística. A experiência espiritual de Adrienne levou Balthasar a reconhecer a importância da mística como um elemento central da teologia. Ele argumentava que o conhecimento de Deus não é apenas racional, mas também experiencial, e que a contemplação é um caminho essencial para a verdade teológica. 2. Teologia da cruz. Adrienne relatou profundas experiências sobre o sofrimento de Cristo e a descida aos infernos, temas que Balthasar integrou em sua própria teologia, especialmente em sua obra Teodramática. Ele interpretava o drama da salvação à luz do sacrifício total de Cristo, algo que Adrienne explorava em suas visões. 3. Espiritualidade trinitária. A relação de autoentrega e amor mútuo na Trindade, central na teologia de Balthasar, também refletia a profundidade espiritual das visões de Adrienne, que enfatizavam o amor incondicional de Deus e o mistério do relacionamento intratrinitário. Dimensão comunitária. A fundação da Comunidade de São João foi uma expressão prática do ideal teológico de comunhão que ambos partilhavam. Balthasar viu na espiritualidade de Adrienne uma inspiração para enfatizar a importância da comunidade cristã como reflexo da Trindade. Controvérsias e críticas. A relação entre Balthasar e Adrienne não foi isenta de críticas. Alguns teólogos questionaram a influência de Adrienne sobre sua obra, acusando-o de dar um peso excessivo às experiências místicas pessoais dela. A saída de Balthasar da Companhia de Jesus em 1950 também foi parcialmente atribuída a essa relação e à fundação da Comunidade de São João. Conclusão. A colaboração entre Hans Urs von Balthasar e Adrienne von Speer foi única e profunda. Ela influenciou diretamente a visão teológica de Balthasar, ajudando-o a integrar a mística e a espiritualidade em sua obra sistemática. Essa relação ilustra a maneira como experiências pessoais e relacionamentos podem moldar uma teologia rica e profundamente enraizada no mistério cristão. Hans Urs von Balthasar desenvolveu uma abordagem inovadora à estética teológica, centralizada na ideia de que a beleza é um atributo essencial de Deus e um caminho privilegiado para a experiência e compreensão do divino.
Em sua monumental trilogia Glória, Herrlichkeit, ele explorou a estética como uma dimensão indispensável da teologia, contrapondo-se à tendência moderna de negligenciar a beleza em favor do pragmatismo e do racionalismo. Fundamentos da estética teológica de Baltazar. Beleza como revelação de Deus. Para Baltazar, a beleza é uma manifestação tangível da glória de Deus no mundo. Assim como o bem e a verdade, a beleza é uma transcendental, uma qualidade universal que reflete a perfeição divina. Ele argumentava que a perda da beleza na teologia leva a uma compreensão empobrecida do mistério de Deus. A experiência estética como encontro com o mistério. A beleza, especialmente em obras de arte, música e natureza, é um convite ao êxtase, um movimento de saída de si mesmo em direção ao mistério. Isso reflete a dinâmica da relação entre o ser humano e Deus, que é sempre um chamado ao encontro e à admiração. Crítica ao racionalismo. Balthasar criticou a teologia moderna por enfatizar demais o aspecto racional da fé, negligenciando a dimensão estética. Para ele, a verdade teológica não é apenas compreendida intelectualmente, mas é também experimentada através do fascínio e da admiração diante da beleza divina. Estrutura da trilogia Glória. 1. A estética teológica. Balthasar inicia sua trilogia argumentando que a beleza deve ser restaurada como uma categoria central da teologia. Ele explora como a glória de Deus se manifesta no mundo através de figuras, símbolos e eventos que evocam a admiração e conduzem à verdade. 2. Cristo como a suprema expressão da beleza. Para Balthasar, Jesus Cristo é a encarnação máxima da glória divina. Em Cristo, a beleza de Deus se torna visível, especialmente em sua paixão, morte e ressurreição, que revelam o paradoxo da beleza divina em meio ao sofrimento e à humilhação. 3. A glória como expressão da Trindade. A beleza de Deus é vista como um reflexo da vida intratrinitária. A relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o fundamento último da beleza e da glória que permeiam a criação. Temas centrais na abordagem estética de Balthasar. Paradoxo da cruz. Balthasar vê na cruz o ápice da beleza divina. Embora a crucificação pareça feia e contraditória sob os olhos humanos, ela revela a glória de Deus de forma mais plena, pois expressa o amor incondicional e sacrificial. A relação entre beleza e verdade. Para ele, a beleza não é acessória à verdade, mas sua companheira inseparável. A verdadeira compreensão do Evangelho exige que a beleza da revelação divina seja contemplada e vivida. O papel da contemplação. A estética teológica de Balthasar convida os fiéis a uma postura contemplativa, onde a admiração diante da glória divina leva a um envolvimento mais profundo com a vida espiritual e teológica. Impacto e legado. A abordagem de Balthasar em Glória contribuiu para uma renovação da teologia ao reintegrar a beleza como um elemento essencial da reflexão teológica. Sua obra influenciou não apenas teólogos, mas também artistas, filósofos e pensadores interessados em explorar a relação entre fé e cultura. Ele desafiou a teologia a dialogar com a arte, a literatura e a música, propondo uma visão mais rica e integrada da experiência cristã. Hans Urs von Balthasar oferece uma interpretação profunda e inovadora do conceito de kenosis, autoesvaziamento, na cristologia, fundamentada na teologia paulina, especialmente em Filipenses 2 e 6:8. Ele vê a kenosis não apenas como um evento na vida de Cristo, mas como uma expressão central da essência de Deus e do mistério da salvação. Shenama. A kenosis como revelação do amor trinitário. Balthasar entende a kenosis de Cristo, seu autoesvaziamento na encarnação e na cruz, como reflexo do amor intrínseco da Trindade. Para ele, Deus como amor autodoado, a kenosis de Cristo, revela que o próprio ser de Deus é caracterizado pela autoentrega. O Pai se doa plenamente ao Filho e o Filho devolve essa doação ao Pai no Espírito. Assim, o autoesvaziamento não é um ato acidental ou excepcional, mas a expressão eterna do amor trinitário. A kenosis como movimento eterno. Na visão de Balthasar, a kenosis não começa na encarnação, mas é prefigurada no relacionamento eterno entre as pessoas da Trindade. Cristo, ao assumir a humanidade, torna visível e acessível esse amor kenótico que define o próprio Deus, a kenosis na encarnação e na cruz. Balthasar destaca duas dimensões principais da kenosis na vida de Cristo. Na encarnação, Cristo, sendo Deus, esvazia-se de sua glória para assumir a condição humana.
Para Baltazar, isso não significa que Cristo abandona sua divindade, mas que ele livremente renuncia aos privilégios de sua condição divina para viver plenamente a limitação e a fragilidade humanas. Na cruz, a morte de Cristo na cruz é o ápice da kenosis. Baltazar interpreta a crucificação como o momento em que Cristo experimenta o abandono total, até mesmo a separação do Pai. O Deus meu, por que me abandonaste? Esse abandono, contudo, não é uma ruptura trinitária, mas a manifestação extrema do amor divino, que assume até mesmo a experiência do vazio para redimir a humanidade. Kenosis e solidariedade com a humanidade. Baltazar enfatiza que a kenosis de Cristo não é apenas uma revelação divina, mas também um ato de solidariedade com a humanidade. Cristo se esvazia para compartilhar plenamente da condição humana, incluindo o sofrimento, a fraqueza e até mesmo a experiência da morte. Esse autoesvaziamento é, ao mesmo tempo, um chamado para que os cristãos vivam em resposta a esse amor, imitando o exemplo de Cristo. A kenosis como paradigma da salvação. Para Baltazar, a kenosis é o centro do drama da salvação, o drama da liberdade e da graça. Na kenosis, Deus respeita a liberdade humana ao mesmo tempo em que oferece sua graça de maneira total. Cristo se esvazia para que a humanidade possa ser elevada à comunhão com Deus, sem coerção, mas por meio de uma resposta livre ao amor divino. A kenosis no teodrama. Baltazar integra a kenosis em sua dramática, onde a história da salvação é vista como um drama divino em que Deus em Cristo se rebaixa para convidar a humanidade a participar de sua glória. Implicações espirituais. Baltazar não interpreta a kenosis apenas como uma doutrina teológica, mas como um chamado espiritual. Imitação de Cristo. Os cristãos são chamados a viver a kenosis em suas próprias vidas, praticando a humildade, a autoentrega e o amor sacrificial. A kenosis na igreja. A igreja, como corpo de Cristo, também é chamada a ser um reflexo desse amor autodoado, especialmente em seu serviço ao mundo e aos mais necessitados. Conclusão para Hans Urs von Balthasar, a kenosis é muito mais do que um evento histórico ou uma doutrina específica. É o coração do mistério cristão. A autoentrega de Cristo revela o amor infinito de Deus e convida a humanidade a participar desse amor por meio da humildade, do sacrifício e da comunhão com o mistério trinitário. A obra teodramática de Hans Urs von Balthasar é uma das peças centrais de sua vasta produção teológica e tem grande relevância no campo da teologia sistemática contemporânea. Publicada em 5 volumes, essa série busca reinterpretar a história da salvação como um drama divino, no qual Deus e a humanidade são os principais atores. Ela representa uma síntese criativa de cristologia, teologia trinitária, soteriologia e antropologia teológica, trazendo contribuições significativas para a reflexão teológica. Temas centrais de Teodramática. A história da salvação como drama. Baltazar descreve a história da relação entre Deus e a humanidade como um teodrama. Nesse drama, Deus, como o autor e protagonista principal, escreve e age no palco da criação, convidando a humanidade a participar livremente de sua obra redentora. A liberdade humana em relação à graça. Um dos aspectos mais inovadores da obra é sua ênfase no papel da liberdade humana no drama da salvação. Para Baltazar, o ser humano não é um espectador passivo, mas um ator que responde livremente à graça divina. A interação entre a liberdade divina e a liberdade humana é central no desenvolvimento do teodrama. Cristo como o ator principal. Jesus Cristo é o protagonista do teodrama. Sua vida, paixão, morte e ressurreição são o ponto culminante da narrativa divina. Na cruz, Cristo assume o papel do obediente até o fim, oferecendo a resposta perfeita à vontade do Pai e revelando o coração da história da salvação. A relação trinitária no drama. Baltazar enraiza o drama da salvação no mistério da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em um diálogo eterno de amor e doação, e o drama da salvação é uma extensão desse diálogo para incluir a humanidade. O mal como oposição dramática. O mal é interpretado como uma força dramática que se opõe ao plano divino, mas que paradoxalmente é incorporado e superado pela obra redentora de Cristo. Relevância teológica de teodramática. 1. Integração entre cristologia e antropologia. A obra estabelece uma ligação profunda entre o mistério de Cristo e a liberdade humana.
mostrando como a encarnação e a redenção têm implicações para a dignidade, responsabilidade e vocação do ser humano. 2. Uma teologia do diálogo. Baltazar enfatiza o caráter relacional de Deus e da fé cristã, oferecendo uma visão dinâmica da interação entre Deus e a humanidade, em contraste com abordagens mais estáticas ou abstratas. 3. Contribuição para a teologia trinitária. A teodramática fornece uma interpretação inovadora da Trindade como um drama interno de amor que transborda na criação e na história da salvação. Essa visão tem implicações para a compreensão do relacionamento de Deus com o mundo e da missão da Igreja. 4. Ressignificação da soteriologia. Ao reinterpretar a salvação como um drama que envolve o sacrifício de Cristo e a resposta humana, Baltazar oferece uma abordagem mais rica e existencial da soteriologia, destacando a centralidade do amor, do sacrifício e da reconciliação. 5. Inspiração para a espiritualidade. A obra convida os cristãos a verem suas próprias vidas como parte do drama da salvação, motivando uma espiritualidade engajada, na qual cada pessoa desempenha seu papel único na história divina. Impacto e recepção. A teodramática influenciou significativamente o pensamento teológico contemporâneo, especialmente nas áreas de teologia sistemática, espiritualidade e diálogo ecumênico. Ela também inspirou diálogos entre teologia, literatura e artes cênicas, devido à sua abordagem dramatúrgica. Embora tenha recebido algumas críticas, principalmente por sua complexidade e densidade, a obra é amplamente reconhecida como um marco na teologia do século XX. Sua visão holística da história da salvação continua a ser uma fonte rica para a reflexão teológica, espiritual e pastoral. Hans Urs von Balthasar e Jürgen Moltmann compartilharam preocupações teológicas comuns, como a centralidade de Cristo na história da salvação e o caráter dinâmico da relação entre Deus e o mundo, mas desenvolveram perspectivas distintas em suas obras. A teologia da esperança de Moltmann, baseada em grande parte na escatologia, contrasta com a abordagem mais contemplativa e estética de Balthasar. Semelhanças entre Balthasar e Moltmann. Centralidade da escatologia. Ambos os teólogos reconheceram a importância da dimensão escatológica na teologia cristã. Para Moltmann, a esperança no futuro de Deus é o eixo da fé. Para Balthasar, o mistério escatológico está intrinsecamente ligado ao drama da redenção em Cristo. Cristo como centro da história da salvação. Tanto Balthasar quanto Moltmann colocam Jesus Cristo no centro de suas reflexões teológicas, vendo nele a revelação definitiva de Deus e o ponto culminante da história da salvação. ênfase no amor e na doação. Ambos interpretam a vida e a missão de Cristo como expressão do amor de Deus, embora a maneira como exploram esse tema seja diferente. Diferenças fundamentais. A perspectiva escatológica. Moltmann desenvolve uma teologia profundamente enraizada na esperança pelo futuro, enfatizando que Deus conduz a criação para um novo êxodo em direção à consumação do reino. Ele vê a cruz de Cristo como ponto de partida para a ressurreição e a renovação universal. Para Balthasar, a escatologia é vista mais como uma dimensão contemplativa do mistério divino, enfatizando a glória e a beleza de Deus que já se revelam na criação e na redenção. Kenosis e sofrimento. Moltmann dá ênfase à solidariedade de Deus com o sofrimento humano, especialmente em sua obra O Deus Crucificado, onde interpreta a cruz como um evento trinitário de sofrimento e amor. Balthasar também aborda o tema do sofrimento, mas de forma mais estética e dramatúrgica, integrando-o na teodramática, como o ponto culminante do drama da salvação. Relação com a história. Para Moltmann, a história é um movimento contínuo em direção ao futuro prometido por Deus, que será plenamente realizado na parousia. Balthasar, embora reconheça essa dimensão, enfatiza mais o papel da contemplação e da resposta humana no presente à revelação de Deus. A universalidade da salvação. Moltmann tem uma abordagem mais explicitamente universalista, sugerindo que a esperança escatológica inclui a reconciliação de toda a criação. Balthasar, embora aborde a possibilidade da salvação universal em sua obra There We Hope That All Men Be Saved, adota uma postura mais cautelosa, insistindo que a salvação universal é um desejo legítimo, mas não uma certeza teológica. Crítica de Balthasar à teologia da esperança. Balthasar admirava o dinamismo da teologia de Moltmann, mas ofereceu algumas críticas. Foco excessivo no futuro.
Ele via a teologia de Moltmann como excessivamente projetada no futuro, correndo o risco de negligenciar o mistério já presente na encarnação, paixão e ressurreição de Cristo. Para Baltazar, a salvação não está apenas no ainda não, mas também no já da história da salvação. Risco de instrumentalização da cruz. Baltazar argumenta que a teologia de Moltmann pode dar mais ênfase à dimensão histórica e política da cruz, em detrimento de sua profundidade teológica como ato supremo de autoentrega e obediência ao Pai. Contribuições complementares. Apesar de suas diferenças, as teologias de Baltazar e Moltmann podem ser vistas como complementares. A ênfase de Moltmann na esperança oferece uma visão de engajamento ativo com o futuro de Deus, enquanto Baltazar convida à contemplação do mistério divino no presente. Juntas, essas abordagens enriquecem a teologia contemporânea, oferecendo perspectivas equilibradas sobre o papel da escatologia, do sofrimento e da redenção. Hans Urs von Balthasar aborda a questão da salvação universal de forma profunda e cautelosa, especialmente em sua obra Dare We Hope That All Men Be Saved? Podemos esperar que todos sejam salvos. Ele não afirma categoricamente que todos serão salvos, mas defende que é legítimo e até necessário, do ponto de vista cristão, esperar que isso seja possível, com base na misericórdia e no amor infinito de Deus. Principais argumentos de Baltazar: a universalidade do amor de Deus. Baltazar enfatiza que Deus deseja a salvação de todos os seres humanos. Conforme 1 Timóteo 2, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele argumenta que o amor de Deus é ilimitado e que Cristo morreu por todos, sem exceção. A seriedade da redenção em Cristo. A paixão, morte e ressurreição de Jesus têm um valor redentor infinito, capaz de abranger todos os pecados da humanidade. Para Baltazar, rejeitar a possibilidade de salvação universal seria limitar a eficácia da obra redentora de Cristo. Esperança em vez de certeza. Ele distingue entre esperar que todos sejam salvos e afirmar isso como uma certeza. Baltazar critica tanto o universalismo explícito, a ideia de que todos serão salvos automaticamente, quanto o rigorismo, a condenação certa de muitos. Em vez disso, ele propõe que os cristãos cultivem uma esperança ativa na salvação universal, sem presunção. A liberdade humana permanece intacta. Embora Baltazar defenda a possibilidade de salvação universal, ele não ignora a liberdade humana. Para ele, Deus respeita a liberdade de cada indivíduo e a salvação não é imposta. No entanto, ele argumenta que até mesmo aqueles que resistem ao amor de Deus podem ser alcançados por sua graça, especialmente diante da misericórdia infinita manifestada na cruz. O mistério do inferno. Baltazar não nega a existência do inferno, mas interpreta sua realidade como uma possibilidade, não como uma certeza para indivíduos específicos. Ele enfatiza que a Igreja nunca declarou que alguém em particular está condenado, e por isso os cristãos devem evitar qualquer julgamento definitivo nesse sentido. Fundamentos teológicos e espirituais. A oração de intercessão. Baltazar vê a esperança na salvação universal como coerente com a prática cristã de rezar pela salvação de todos. Se a Igreja ensina que devemos rezar por todos os pecadores, isso implica que a salvação universal é algo pelo qual podemos e devemos aspirar. A cruz como expressão máxima da misericórdia. A cruz de Cristo, para Baltazar, é o lugar onde o amor de Deus confronta e supera todo o pecado e maldade. Ele sugere que a misericórdia revelada na cruz é tão poderosa que pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Críticas e respostas. A posição de Baltazar gerou debates e recas significativos. Crítica ao risco de universalismo. Alguns críticos argumentam que sua abordagem pode ser interpretada como uma negação da gravidade do pecado ou como um incentivo à negligência moral. Baltazar. Ele insiste que sua proposta não é um universalismo garantido, mas uma esperança fundamentada na misericórdia divina e no mistério da cruz. Ele também sublinha que a liberdade humana e a responsabilidade moral permanecem centrais. Alguns veem a ênfase de Baltazar como um desvio de certas passagens bíblicas e ensinamentos da tradição que falam do julgamento e da condenação. Ele aponta que a teologia católica nunca declarou ninguém como definitivamente condenado,
e que as passagens sobre o juízo devem ser lidas à luz da revelação do amor de Deus em Cristo. Conclusão. Hans Urs von Balthasar não afirma que todos serão salvos, mas propõe uma postura de esperança ativa e confiante na misericórdia de Deus. Ele convida os cristãos a viverem essa esperança em suas orações, atitudes e no testemunho de sua fé, reconhecendo que o mistério da salvação transcende qualquer certeza teológica humana. Essa abordagem destaca tanto a justiça quanto a misericórdia divinas, mantendo o equilíbrio entre a gravidade do pecado e a infinidade do amor redentor de Deus. O impacto do pensamento de Hans Urs von Balthasar no Concílio Vaticano II e na teologia católica contemporânea foi significativo, embora indireto, devido ao fato de ele não ter sido um participante oficial do concílio. Suas ideias influenciaram teólogos que desempenharam papéis centrais no evento, e sua abordagem teológica moldou muitos debates posteriores. Balthasar é considerado uma figura-chave na renovação da teologia católica no século XX, ajudando a revitalizar temas como a beleza, a dramatização da salvação e o diálogo entre fé e cultura. Contribuições indiretas ao Concílio Vaticano. Segundo, ressourcement, retorno às fontes. Balthasar esteve entre os teólogos associados ao movimento de ressourcement, que buscava revitalizar a teologia católica ao retornar às fontes bíblicas, patrísticas e litúrgicas. Esse movimento influenciou muitos documentos conciliares, como Dei Verbum, sobre a revelação divina, e Lumen Gentium, sobre a Igreja. Enfoque na beleza teológica. Embora o concílio não trate diretamente de estética teológica, o trabalho de Balthasar sobre a beleza divina e sua centralidade para a fé cristã foi consonante com a ênfase conciliar na liturgia e na evangelização como expressões do mistério de Deus. O papel da Igreja no mundo. Balthasar enfatizou a Igreja como uma comunidade missionária que reflete o amor trinitário de Deus no mundo. Sua visão ecoa em documentos como Gaudium et Spes, que trata do engajamento da Igreja com o mundo contemporâneo, e em Ad Gentes, sobre a atividade missionária. Impacto na teologia católica contemporânea. 1. Renovação da teologia trinitária. Balthasar trouxe uma perspectiva dinâmica para a Trindade, destacando a relação de amor e autodoação entre as pessoas divinas. Essa visão inspirou teólogos contemporâneos a explorar a dimensão real da Trindade em diálogo com a antropologia e a ética. 2. A redescoberta da estética teológica. Sua trilogia Glória, que explora a beleza de Deus como ponto de partida para a teologia, influenciou profundamente o campo da teologia estética. Ele ajudou a destacar como a experiência da beleza pode conduzir à verdade e ao bem, oferecendo uma alternativa ao racionalismo teológico. 3. Teologia dramática. A abordagem dramatúrgica de Balthasar, especialmente em sua série Teodramática, abriu novos caminhos para interpretar a história da salvação. Sua visão da redenção como um drama divino tem ressonâncias no pensamento teológico contemporâneo sobre a relação entre liberdade humana e ação divina. 4. Diálogo ecumênico e interreligioso. Embora profundamente enraizado no catolicismo, Balthasar promoveu o diálogo com outras tradições cristãs e religiões, destacando a universalidade da mensagem cristã. Seu pensamento oferece ferramentas para abordar questões ecumênicas e interreligiosas no mundo globalizado. 5. Influência espiritual e pastoral. A espiritualidade cristocêntrica e trinitária de Balthasar inspirou movimentos espirituais e pastorais, ajudando a Igreja a articular uma resposta à modernidade que integra beleza, verdade e ação. C. A esperança da salvação universal. Sua reflexão sobre a possibilidade da salvação universal influenciou o debate teológico contemporâneo sobre escatologia, levando a uma maior ênfase na misericórdia divina e no mistério do julgamento final. Reconhecimento e legado. Relação com o Papa Bento XVI. Joseph Ratzinger, mais tarde Papa Bento XVI, era um grande admirador de Balthasar, colaborando com ele em várias iniciativas teológicas, incluindo a fundação da revista Communio. Ratzinger ajudou a popularizar o pensamento de Balthasar na Igreja contemporânea. Continuidade com o concílio. Embora suas ideias não tenham sido oficialmente incorporadas durante o Vaticano II, elas foram profundamente alinhadas com a renovação promovida pelo concílio, ajudando a moldar a teologia e a espiritualidade da Igreja nas décadas seguintes. Influência em teólogos posteriores.
O trabalho de Baltazar continua a inspirar uma nova geração de teólogos interessados em integrar a tradição cristã com as questões contemporâneas, como o secularismo e a cultura e a espiritualidade. Conclusão. Hans Urs von Balthasar contribuiu para a teologia católica contemporânea ao oferecer uma visão teológica abrangente que integra razão, beleza e mistério. Seu impacto, embora indireto no Concílio Vaticano II, é profundamente sentido nos esforços contínuos da Igreja para dialogar com o mundo moderno, mantendo a fidelidade ao Evangelho. Ele permanece uma figura central para aqueles que buscam uma teologia que seja, ao mesmo tempo, intelectual e espiritual, estética e pastoral.